Enquanto alguns decidem parar, nós decidimos nos mover mais rápido. Porque na Adium, entendemos que vir ao mundo é apenas o princípio de tudo. E por isso decidimos acompanhar você neste caminho, para que avance conosco, sendo executores, mantendo nosso espírito empreendedor, com paixão para alcançar o nosso propósito de proporcionar tratamentos inovadores e melhorar a qualidade de vida em toda a região. Na Adium, nos movemos de maneira ágil, considerando diferentes perspectivas e sendo íntegros como nossa maneira de pensar, falar e atuar. Isso é o que nos dá sentido na vida, o que nos move, o que nos faz estar aqui, acompanhando você, colocando a ciência, os profissionais e o trabalho em equipe a favor do bem-estar humano. Somos Adium, somos saúde, qualidade de vida e inovação. Adium, evoluindo juntos. Boa noite para a audiência síncrona e olá a todos para quem for assistir essa live a qualquer momento. Então, aqui nós estamos juntos neste momento solene para que a gente possa discutir esquizofrenia. Diferente, né, para nós do acesso, estarmos discutindo uma doença psiquiátrica. Mas é interessante porque a gente vai poder falar, além de poder falar da doença, a gente vai falar da jornada do paciente, de como a gente pode ajudar esse paciente a ter uma melhor qualidade de vida. E é claro que o Dr. João Paulo vai trazer dados do mundo real para a gente entender como é que a gente está vendo isso dentro da nossa operadora. Ou, de repente, como que a gente não está vendo isso dentro da nossa operadora? Porque, às vezes, é uma patologia que a gente não se dá conta do quanto pode estar efetivamente trazendo um custo direto ou um custo indireto dentro da nossa sinistralidade. Então, a gente está reforçando aqui a ideia, a gente tem o apoio da ADIUM, como vocês viram no vídeo inicial, e eu quero muito que o Dr. Rafael Massuda comece a explanação dele. Ele é psiquiatra da Universidade Federal do Paraná, formado pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre, doutor em Ciências Médicas, psiquiatra da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Columbia University, nos Estados Unidos. Rafael, por favor, conte-nos a respeito da doença, para que nós, gestores, possamos aprender bastante. Doutora Gaudete, doutor João, uma satisfação estar aqui, obrigado pelo convite, tá? Agradeço a Adium também pela possibilidade da gente organizar esse momento. Falar de esquizofrenia é sempre um desafio, né? Eu sou o atual coordenador do programa de esquizofrenia aqui do Hospital de Clínicas do Paraná, e isso traz para a gente sempre, quando a gente é convidado para falar sobre esse tema, quando a gente é convidado para discutir com colegas médicos que estão em diversas áreas, é sempre uma satisfação. Então, obrigado, tá? Agradeço vocês por esse convite. Boa noite a todos que estão aqui online e bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que estão assistindo a gente. Vou fazer share da minha tela, porque aí eu posso organizar a minha apresentação de uma maneira em que a gente pode pensar, né, o que é e como que a gente pode entender a esquizofrenia, mas eu resolvi fazer uma aula um pouquinho diferente. Eu resolvi fazer uma aula em que a gente possa passar pelo caminho do paciente, pensando como é que a gente olha o paciente, como é que nós psiquiatras, de uma certa forma, olhamos. Uma aula rápida, logicamente, a gente poderia falar muito mais, apresentar muito mais dados, mas eu achei que desse jeito a gente pode discutir, inclusive mostrando para vocês um caso clínico e fazendo o encaminhamento aos gestores, né, dos planos de saúde, para ver se eu fiz o encaminhamento correto. Acho que esse é o ponto, um ponto que nós, psiquiatras, temos que talvez fazer melhor e poder discutir para que a gente possa ver isso como um todo, né? Então vamos lá. Então, construindo pontes para o cuidado, tá? E esse é o título da minha apresentação, com a jornada do paciente para o acesso ao tratamento. Esses aqui são meus conflitos de interesse. Bom, quando a gente fala de esquizofrenia,
a gente está falando de um transtorno mental que tem uma prevalência aí de 0,30, 0,4, 0,40% da população. É uma doença que acomete jovens, tá? Então, ali, mais de 70% dos casos começam antes dos 30 anos de idade. Ela é uma doença que causa uma redução da expectativa de vida. Então, a gente tem ali cerca de 10 até 20 anos, alguns estudos mostram uma redução da expectativa nas pessoas que são acometidas pelo transtorno. A gente tem que é uma doença com uma alta sobrecarga, em que 60 a 80% dos indivíduos não alcançam o recovery, que eu já vou falar um pouquinho melhor o que é o recovery, mas é uma recuperação mais sustentada, e está entre as 10 maiores causas de sobrecarga de doença da medicina, tá? A gente tem dentro da esquizofrenia uma série de desafios, tanto desafios de respostas às medicações, desafios de tratar as comorbidades físicas que esses indivíduos têm, mesmo as comorbidades, doenças físicas, né, e as comorbidades psiquiátricas, e também o outro desafio é lidar com o estigma da própria esquizofrenia. Quando a gente pensa no tratamento da esquizofrenia, a gente pensa primeiro na remissão ou na resposta aos sintomas, né? Dentro das diferentes dimensões, que são aquilo que a gente chama de sintomas positivos, que são os sintomas psicóticos, claramente, que é o delírio, a alucinação, o discurso e comportamento desorganizado, uma melhora nessas dimensões, uma melhora na psicopatologia geral, que são aqueles sintomas extras que vêm junto, sintomas de ansiedade, abuso de substâncias, outros sintomas juntos, e a gente espera uma resposta, ou seja, melhorar ou uma remissão, uma saída desses sintomas. A gente espera também um melhor funcionamento desses indivíduos, que é uma melhora, uma volta ao trabalho, uma melhora, uma estruturação educacional, uma melhora no dia a dia, que essa pessoa possa ter uma vida de mais qualidade. E uma qualidade de vida, um bem-estar subjetivo, em que a pessoa possa se sentir bem. Tudo isso a gente chama de recovery, né? Tudo isso a gente chama de recuperação a partir daquilo que o paciente espera. Então, vou apresentar o caso clínico para a gente entender um pouco a jornada desse paciente, geralmente dentro do sistema de saúde, né? Então, essa é uma paciente Teresa, de 34 anos, do sexo feminino. Ela estuda, ela faz faculdade de nutrição, ela está na terceira faculdade e atualmente ela está afastada da faculdade por conta dos sintomas. É uma moça que já tem o diagnóstico de esquizofrenia desde os 18 anos, sem resposta, na verdade, sem resposta atual ao tratamento, né? Mas ela já respondeu. Ela tem 3 internações prévias, a última há 1 ano, e ela já fez uso de risperidona e olanzapina e ela respondeu às medicações. O tratamento atual é sem medicação. Ela veio ao consultório sem usar nenhum remédio, ela parou de tomar os remédios. O exame psíquico dela, ela estava sintomático, com sofrimento intenso, tanto ela quanto a família, ela veio acompanhada dos familiares, com vozes de comando, pensamentos delirantes persecutórios, achando que estavam perseguindo ela, né, que queriam fazer mal, com um discurso tangencial, que é um discurso assim que não fica bem no foco daquilo que está sendo colocado, mas com um conteúdo paranoide, né, um conteúdo de que estariam querendo fazer mal para ela. Dentro da jornada desta paciente, neste contexto, o diagnóstico ele não foi muito difícil, é um diagnóstico de esquizofrenia já feito anteriormente, e outros elementos bem importantes desse diagnóstico é que ela apresenta uma má adesão, ela já usou 2 medicações que a melhoraram, mas ela não conseguiu manter, e ela apresenta uma boa resposta prévia aos tratamentos. Então, qual que é o objetivo? Pensando nessa paciente quando ela chega para nós, né? Primeiro, é o controle dos sintomas, né, que a gente pode observar. O segundo é uma prevenção de recaída dessa paciente. O terceiro seria a maximizar a qualidade de vida. O quarto seria a gente tratar mais cedo para ter uma continuidade do tratamento mais possível, né? Mas o controle do sintoma é o primeiro foco, é o nosso primeiro objetivo, né? E quando a gente olha, então, nesse controle de sintomas, dentro desse primeiro momento, a gente vê que os antipsicóticos eles são efetivos, né? A gente sabe que os antipsicóticos funcionam, mas quando eu olho, então, os antipsicóticos no seu modelo de aplicação, né, no seu modelo de uso, eu vejo, e aqui é uma meta-análise que foi publicada em Um Mundo Real, né, uma revisão por Um Mundo Real, inclui estudos do mundo real, a gente vê que os antipsicóticos injetáveis têm uma melhor resposta ao tratamento, ou seja, eles falham menos no tratamento quando comparado com a risperidona oral. Então, aqui eu não estou comparando o remédio ao placebo.
Aqui eu estou comparando o remédio a um remédio via oral, que é um remédio conhecido, que é a risperidona. O que a gente vê aqui, a gente pode ver na lista, tanto a paliperidona, a flufetiazina, a paliperidona de 3 meses, a de 1 mês, o aripiprazol, que também tem no seu modo injetável no Brasil, a risperidona e os outras medicações, elas têm uma taxa de resposta, elas têm uma menor falha de tratamento quando comparado com as medicações via oral. Então, esse primeiro objetivo, quando a gente olha o antipsicótico injetável, ele nos parece mais interessante no sentido do tratamento. Tá? Então, quando comparado às falhas, os antipsicóticos injetáveis mostram uma superioridade quando comparado ao antipsicótico via oral. Bom, eu tento tratar, mas eu também tento prevenir que esse indivíduo tenha novas crises, né? Esse é o segundo objetivo do tratamento. Então, vamos tirar esses sintomas e vamos prevenir novas crises. Quando a gente compara os antipsicóticos nos dados de novas internações, a gente vê que as pessoas com esquizofrenia elas apresentam taxas altas de novas internações logo na saída de uma internação ou logo na estabilização, na apresentação dos sintomas. E aí, se eu pego os antipsicóticos injetáveis, eu vejo que eles têm uma menor taxa de internação nos primeiros 30 dias. Esse aqui é um estudo feito pelo John Kane, que eu vou apresentar os dados. O John Kane viu, que aqui são também estudos de mundo real do sistema de saúde americano, tá? Quando a gente olha os indivíduos, aqui na primeira, ao lado esquerdo de quem está vendo, é a comparação de antipsicóticos orais com antipsicóticos injetáveis a partir da internação, a partir da alta da internação. Então, os indivíduos que tiveram antipsicóticos injetáveis, seja ele 30, 60 ou 90 dias, apresentaram menores taxas de reinternação do que os indivíduos que saíram com antipsicóticos orais. O que chama atenção é que a gente já vê esse dado nos primeiros 30 dias. A gente já vê uma resposta não só estatística, como uma resposta clínica, uma diferença estatística e clínica para aqueles indivíduos que tomaram antipsicóticos injetáveis, internando menos. E quando eu comparo daí os antipsicóticos de primeira e segunda geração, e aí os antipsicóticos de primeira são haloperidol, flufetiazina, etc. E eu comparo os antipsicóticos de segunda, como a risperidona, paliperidona, aripiprazol, a gente vê que esses antipsicóticos de segunda geração internam menos quando comparado. Então, são medicações que, do ponto de vista clínico, eles apresentam uma resposta bem interessante, tanto em resposta a tratamento quanto de internação. Bom, mas tem um fator que é: meus pacientes aderem ou não aderem ao tratamento? E essa é uma pergunta que o psiquiatra sempre tem. O psiquiatra sempre vai dizer que os meus pacientes aderem, né? Isso é claro do clínico, né? Especialmente os que a gente acompanha, a gente tem um viés de seleção, porque os que estão em acompanhamento conosco são os que aderem, né? No final das contas, muitas vezes, mas os que abandonam, os que não vão, etc. Quando a gente olha o acompanhamento de 29 mil pacientes, mais de 29 mil pacientes feito sobre adesão ao tratamento, a gente vê que os pacientes com esquizofrenia, só cerca de 30% vão realmente aderir ao tratamento. Os outros ou vão aderir de forma, uma certa descontinuação no primeiro ano, que aqui eu já estou falando de cerca de 25% dos pacientes, ou vão descontinuar imediatamente, que são também mais 25% dos pacientes, ou indivíduos que fazem uso intermitente da medicação. Ou seja, se eu espero que a pessoa responda ao tratamento, que não interne e que tenha uma adesão, eu vou ter que pensar muito bem no meu modelo de tratamento para essas pessoas. E aí, quando eu olho, quando eu comparo os antipsicóticos de uso oral com os antipsicóticos injetáveis, eu vejo que também claramente há uma menor descontinuação dos antipsicóticos injetáveis quando comparado com os antipsicóticos orais. Eu acho que isso ninguém tem dúvida, porque a gente tem um controle um pouco maior sobre o uso da medicação daquele paciente quando você usa o injetável. Se ele é mensal, você sabe que tem a data para fazer a injeção, a família sabe a data que foi feita a injeção, o próprio paciente sabe a data que foi feita a injeção, então a gente tem um certo controle e a descontinuação é muito menor.
Não vamos dizer que esses pacientes não descontinuam. Sim, também descontinuam. Mas quando comparado, inclusive, as taxas de descontinuação, a gente vê, e de acordo com o tempo, a gente vê que isso continua. Assim, a gente pode acompanhar aí esses pacientes por um ano, mais tempo, que a gente vai ver que os antipsicóticos injetáveis descontinuam menos. Isso significa menos internações, maior qualidade de vida e melhor estrutura que esse paciente tem. Bom, minha conduta para esse caso, a partir de tudo isso que eu apresentei, foi uso de antipsicótico de longa duração e encaminhamento ao hospital dia que esse psicótico tinha. Um dos receios que muito psiquiatra tem é, mas, puxa, injetável, o paciente aceita injetável? Será que o paciente vai aceitar uma medicação que a gente vai usar, etc? E esse estudo é muito interessante, né? Quando ele foi feito com pacientes que foram chamados para fazer o estudo dos antipsicóticos injetáveis. E os pacientes que toparam quando você faz, foi quase 60, 50 e tantos por cento dos pacientes toparam participar diretamente. E aí tá, então você fala, puxa, metade não topou. Não é bem isso. Uma grande parte dos pacientes, mais de 30% dos pacientes, não toparam por questões logísticas, questões que não queriam participar do estudo, mas não era porque estava sendo usada uma injeção. Mais de 80% aceitavam o uso de antipsicótico injetável dentro daquilo que se pesquisa. E aí eu peguei e encaminhei essa paciente para o Hospital Dia aqui, né, de Curitiba. Eu fiz a carta clínica, eu queria até a opinião de vocês, se a minha carta está correta ou não, se eu fiz um bom encaminhamento, se eram esses dados que eu precisava colocar, o que mais eu preciso colocar. Porque esse diálogo ele é muito importante para mim, assim, porque às vezes a gente não conversa, né? Chega no regulador, o regulador fala assim, não, não vai, e eu direito a gente não sabe. Então, geralmente eu faço uma descrição, sabendo que é um colega médico que vai ler, uma descrição bem minuciosa com dados que eu acho importante. Então, eu encaminhei a paciente Tereza para assistência no Hospital Dia e uso de paliperidona de longa ação. Falei que ela tinha o diagnóstico de esquizofrenia com início aos 19, com boa resposta à medicação, só que com má adesão ao tratamento oral. Ela era funcional quando tinha remitido os sintomas psicóticos e quando medicada, ela apresentava melhora de sintomas psicóticos e recuperação dessa funcionalidade. Eu tinha indicação de medicação injetável para a manutenção do tratamento, evitar novas crises e novos internamentos. Eu via benefício, então eu escrevi, ó, vejo benefício importante em uso do antipsicótico injetável para essa paciente. Associado, então, né, eu sugeri psicoterapia para melhor aceitação, né, e até terapia ocupacional para que essa paciente tivesse uma melhor recuperação. E aí eu sempre coloco meu contato, com meu WhatsApp, hoje a gente não atende tanto ligação, então eu ponho meu WhatsApp, pode me mandar mensagem, escrevo lá meu WhatsApp para que se faça esse contato, né? Essa paciente foi aceita, ela foi ao Hospital Dia, tá? Teve uma resposta medicamentosa, mas não uma remissão nas primeiras 3 semanas, iniciou a psicoterapia, iniciou a atividade em grupo, não começou a terapia ocupacional porque não tinha naquele momento, tá? E ela teve uma certa recuperação da funcionalidade. Quando a gente olha os antipsicóticos injetáveis, a gente vê que eles estão mais associados a essa recuperação de funcionalidade. Então, isso para nós é um objetivo, né, do tratamento, porque é algo aquilo que a gente não mede tão diretamente como sintomas, mas é algo que a gente mede na qualidade que esse paciente tem de vida, na qualidade que essa família tem. E após um mês, ainda não tinha remissão medicamentosa, foi feito um aumento de dose, então tinha sido feito X, tinha sido feito 100 miligramas, foi feito 150 miligramas. Ela manteve-se no Hospital Dia com uma frequência ainda maior. E no segundo mês, ela apresentou uma remissão de sintomas, retorno à sua funcionalidade, voltou ao curso que ela cursava, que era nutrição, e ela manteve o Hospital Dia semanal com psicoterapia e grupo terapia. Era uma paciente aqui de Curitiba e aqui tem essa regra de manter-se em atividade no Hospital Dia para que ela pudesse também continuar recebendo a medicação. Tá? Então, a barreira que a gente tem, né, ao uso dos injetáveis, que a gente vê que tem uma resposta interessante, são barreiras clínicas, são barreiras de logística, né, de como organizar, de como ver, e esse contato com os reguladores é um contato muito importante, uma experiência limitada de conhecimento da própria rede sobre o uso dessas medicações e uma superestimação da adesão que isso os clínicos geralmente têm, tá? Então, eu queria passar rapidamente, eu sei que foi rápido, a gente falou, mas é só para a gente entender esse processo e, logicamente, conversar mais sobre esse tema que é tão instigante para mim.
Então, agradeço a todos, agradeço novamente, doutora Goldete, doutor João, pela satisfação de estar aqui com vocês. Rafael, acho que você foi cirúrgico, né? Só, descompartilha só, por Deixa eu gentileza. abrir o meu Zoom aqui. Aqui, ó. Stop share. Pronto. Isso. Eu acho que você foi cirúrgico, porque você fala justamente de um caso de uma paciente que já tinha feito medicação oral, e que ela teve adesão inicial, mas que depois ela precisava de mais alguma coisa para voltar à funcionalidade. Né? A esquizofrenia tem muito disso, né? Eu estava sábado com você, né, no lançamento da medicação, mostrando que o paciente ele perde funcionalidade quando ele não tem adesão à medicação. É muito interessante, né? Eu não sou psiquiatra, né? Eu sou ginecologista obstetra de formação, e no momento que o paciente começa a não ter a medicação, ele vai perdendo a funcionalidade, e o doutor João Paulo vai mostrar nos dados que é aí que ele começa a ter uma utilização no plano de saúde que a gente não se dá conta. Que é aí que vem os gastos, que ele passa a ter um custo direto e um custo indireto. E a perda da funcionalidade, que é uma coisa que eu acho que muitas vezes não permeia ou na cabeça da gente, ou talvez a gente não se dê conta, o quanto isso é difícil para a família, né? A gente teve essa discussão do quanto isso é muito complicado para a família da pessoa, né? Problemas familiares, ainda mais se você tiver filhos, se você tiver casamento, trabalho, né? Uma coisa extremamente complicada com relação a tudo isso. Então, eu acho que assim você mostra muito a necessidade de adesão em momentos em que a medicação oral para este tipo de paciente não está mais fazendo efeito, e não como uma primeira opção. Eu acho que é isso que o auditor tem que assimilar de uma maneira bem importante. Eu agora vou pedir que o Dr. João Paulo faça a apresentação dele. O Dr. João Paulo é médico cardiologista, de especialidade pelo Hospital de Cardiologia de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, com 32 anos de experiência como auditor, gerente de auditoria e diretoria executiva em planos de saúde. Hoje ele é diretor de Previdência e Assistência da CAPCESP. A CAPCESP é uma entidade de previdência complementar que administra um plano de saúde, que é o CAP Saúde, que é uma autogestão. Ele é membro do Comitê Executivo da ISPOR América Latina, e o Dr. João Paulo também faz parte do CoSaúde. E vai nos trazer o mundo real, que é o que a gente precisa. Não adianta só a gente conhecer dados que vêm de trabalhos que são importantíssimos, mas eu acho que uma das coisas que eu mais admiro no Dr. João Paulo é a capacidade que ele tem de nos trazer o que acontece no dia a dia das nossas operadoras. Doutor João Paulo, por favor. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço aí mais uma vez a parceria aí com o Rafael numa apresentação de uma especialidade que é muito importante para todos nós. Então, como a Goldete já bem disse, né, o que a gente vai mostrar agora é um estudo que a gente fez com usando a base de dados da operadora, que é uma autogestão com cobertura nacional, e que exatamente saber se aquilo que o Rafael mostrou, que os estudos clínicos apontam, como é que é o comportamento disso na prática, na perspectiva de um pagador, né, que é o meu caso. Então, a gente vai ver essa perspectiva analisando base de dados administrativas. E aí a gente vai discutir aqui alguns pontos que a gente observou nesse estudo. Então, vou aqui só compartilhar a tela rapidamente. Bem, aqui é o meu conflito de interesses. Embora seja um evento patrocinado, eu tive a total liberdade para fazer o conteúdo dos meus slides.
Bem, o sistema de saúde no Brasil, ele é bem complexo, né? Todos que estão aqui assistindo sabem disso, né? Que existe basicamente o Sistema Único de Saúde, que abrange toda a população brasileira, e uma parte dessa população, em torno de 25%, tem planos privados de assistência à saúde. E temos também, a gente nunca deve deixar de, eh, não devemos esquecer que existe ainda o plano de atenção aos servidores públicos federais, civis e militares e seus dependentes, que são aqueles que a gente chama, de autarquias. E uma pequena parte da população são aquelas que financiam diretamente a sua assistência à saúde. Bem, e todas as operadoras que estão sob a égide da regulação, né, do processo regulatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem que atender ao que está previsto na Lei 9656, lá de 1998. E essa lei, no decorrer da sua existência, desde quando foi publicada e as suas várias atualizações, ela periodicamente atualiza aquilo que diz que as operadoras são obrigadas a cumprir minimamente quando oferecem a assistência à saúde para os seus beneficiários. E dentro deste rol de cobertura obrigatória, que a gente chama de rol, para alguns procedimentos que são analisados por um comitê, que no caso é o COSAúde, que eu faço parte, existem diretrizes de utilização. Então, na verdade, o rol diz o que deve ou não, não. É o que deve ser coberto minimamente, podendo a operadora, por liberalidade, pagar outros procedimentos, e as diretrizes de utilização diz de que forma alguns procedimentos devem ser cobertos, tá? Em que situações que a cobertura é obrigatória. Bem, com relação ao estudo que nós fizemos, o que aconteceu? Lá na operadora, a gente, por conta até da pandemia e das consequências da pandemia, a gente focou muito a análise dos últimos anos no caso de transtornos da saúde mental, nos transtornos da ansiedade e da depressão. E nós não tínhamos ainda avaliado de uma forma mais detalhada a situação dos pacientes portadores de esquizofrenia. Então, fizemos esse estudo, isso é bem recente, tá? Ainda está sendo preparado para ser apresentado. Provavelmente a gente vai levar para a Expo, no final do ano. Então, é uma corte retrospectiva, a base de dados, como eu falei, é administrativa e abrange o período de 2019 até 2024. E aí pegamos todos os beneficiários que estavam vinculados ao plano e verificamos quem tinha o CID de doença mental, e dentro da doença mental nós focamos exatamente no pessoal, nas pessoas que tinham o CID de esquizofrenia. Bem, então de 60.824 beneficiários, identificamos que tinham portadores de transtornos mentais, do mais simples ao mais complexo, 4.842 beneficiários. Vejam que é um número significativo. Mas no momento em que entra ansiedade, depressão e principalmente, como eu falei, após a pandemia, esse número realmente é muito alto. Mas com CID de esquizofrenia, encontramos 131 beneficiários, e o que equivale a 0,22% de prevalência. Vocês lembram o que Rafael mostrou? Se eu não me engano, 0,28, mas ele disse que poderia chegar a 0,3, 0,4. E como ele também disse que numa população mais jovem, em torno de 30 anos ou menos, que a doença costuma se instalar ou ser apresentado alguns sintomas, no caso específico da CAPCESP, que é a autogestão que nós analisamos à base de dados, nós temos uma população mais envelhecida. E por conta disso, provavelmente a nossa prevalência deu um pouquinho mais baixo do que o padrão, mas também não ficou muito distante se a gente considerar as falhas de registro de saúde mental nos sistemas informatizados. Quando a gente compara à esquerda aqui da tela, no quadro laranja, aqui na tela laranja, a evolução do número de casos aqui por 100 mil beneficiários da esquizofrenia, vejam que ele segue mais ou menos o aumento do número de casos também de outros transtornos mentais. Eu estou sendo repetitivo, mas é muito importante que aqui a gente pegou um período pós-pandemia, aí no quadro com fundo de tela branco, que são todos os transtornos mentais. Então, houve uma contribuição muito grande aqui da ansiedade e depressão. Mas vejam que na esquizofrenia,
muito mais casos passaram a ser detectados nesses últimos anos também. Bem, quando a gente compara a utilização dos recursos assistenciais de quem é portador de esquizofrenia com os outros transtornos mentais, vejam que no caso da esquizofrenia, ele possui uma taxa de consultas por beneficiário ano um pouco maior do que os outros transtornos mentais. A de pronto-socorro é até um pouco menor, mas isso tem uma explicação. A de exames ambulatoriais também é um pouco menor, mas quando a gente chega na parte de terapias, e aqui entra fono, psico, todos os tipos de terapia que o convênio paga, vejo que na parte de internações é pelo menos 40% maior a taxa de internações de quem tem esquizofrenia do que quem tem outros transtornos mentais. Repetindo, dentro desses outros transtornos mentais, já tem patologias que geram também internação, tá? A taxa, e aí quem é gestor sabe muito bem disso, de internação de quem não é portador de nenhuma doença é em torno de 12%. De uma autogestão, que tem uma população mais envelhecida, é em torno de 20%, ou seja, 0,2%. Então, veja que quem tem outros transtornos já tem uma taxa maior do que a de uma população saudável, mas a de esquizofrenia em relação, mesmo quem tem outro transtorno mental, é 40% maior. Não bastasse isso, os pacientes com esquizofrenia, e aí o Rafael falou muito bem disso, eles costumam internar mais e quando internam ficam muito tempo para ser deshospitalizados. Então, essa é a grande diferença, talvez, da esquizofrenia em relação ao tempo curto, dentro do padrão usual de internação clínica, que outros transtornos mentais levam quando precisa de alguma internação. Então, temos aqui um problema concentrado nas internações em maior volume e também no maior tempo de permanência hospitalar, o que tem muito a ver com o que o Rafael mostrou com relação à expectativa de tratamento desses pacientes com esquizofrenia. E é lógico que, aí todos aqui também sabem, que quanto maior a quantidade de procedimentos, e principalmente internação, que é responsável por mais da metade das despesas de um plano de saúde, maior o custo. Então vejam que o custo anual de pacientes, em média anual, por paciente tratado com esquizofrenia é pelo menos o dobro ou mais que o dobro de quem tem outros transtornos mentais. Bem, vocês vão notar aqui uma baixa, né, das despesas aqui em 2020, é bem mais baixo do que nos períodos posteriores, porque a gente pegou aqui um período de pandemia também que dá uma alterada nesses dados de 2020 aqui, e talvez um pouco de 2019 também. Bem, mas voltando aqui à questão dos gastos com internação, vejam que há uma diferença grande entre os pacientes que têm esquizofrenia com aqueles que têm outros transtornos mentais. Como há uma quantidade maior de internações e por um tempo mais prolongado, em esquizofrenia, 75% das despesas são com internação. Então, é uma carteira de beneficiários que tem uma sobrecarga muito grande nas despesas com internação. Os outros transtornos mentais, que aqui aparecem com 52% no mundo real, a gente tem que comparar com quem não tem patologia nenhuma, que é mais ou menos 43% a 45% dos gastos com internação. Então, realmente, a esquizofrenia, temos aqui um problema mais sério na questão internação. Bem, e aí a gente analisou dentro dessa carteira quantos pacientes usaram a paliperidona, que é uma das drogas lá injetáveis que o Rafael destacou, e a gente vê que apenas 11% dos pacientes usaram a paliperidona. Então é um número, uma proporção aqui um pouco mais de 10% que usaram a paliperidona. Mas se a gente tem uma droga que pode contribuir para reduzir a frequência de internações e pode contribuir para aquilo que é chamado de recovery, né? Quer dizer, ele manter um equilíbrio após a alta e não reinternar, por que tão poucos pacientes utilizam essa medicação injetável ou qualquer outra medicação injetável? Aí entra todo aquele aí, o Rafael pode explicar para a gente melhor, mas ele já apontou ali algumas possibilidades
com relação ao uso, as barreiras, né, que existem com relação ao uso de paliperidona e de qualquer outro medicamento injetável. Bem, aí a gente pegou o seguinte, bem, já que internação é o maior problema, será se quem usou a paliperidona, e aqui leia-se qualquer antipsicótico injetável, mas no caso a gente analisou especificamente a paliperidona, tempo médio de permanência hospitalar desses pacientes, daqueles 131, quando internou, foi de 23,6 dias. Quem recebeu outros tratamentos, aí existe aí uma gama grande de outros tratamentos, a permanência foi de 43,6 dias. Então, neste grupo comparado, é uma amostra, obviamente, relativamente pequena, mas é de mundo real, houve aí pelo menos 20 dias de diferença de internação. E aí, todos nós sabemos, que já acompanhamos aí o desenvolvimento da saúde suplementar, que um dia de internação, no caso da saúde mental, como é uma internação de baixa complexidade, que não tem procedimento cirúrgico, não tem órtese e prótese, não tem medicamento oncológico, ela é uma internação de custo menor, mas vamos colocar aí em torno de 2 a 3 mil por dia. Então, eu estou falando aqui de uma diferença de pelo menos aí de 40 a 60 mil reais a menos, no caso de uma internação em que é usado e que, obviamente, que tem sucesso no tratamento. É lógico que isso aqui é uma média, o uso de medicamento injetável para controle da doença, ou de antipsicótico injetável. Bem, com relação à cobertura obrigatória, aí aqui nós temos que sempre lembrar que existe, né, como eu falei, o rol de procedimentos, existe a diretriz de utilização. No caso do atendimento e do acompanhamento em hospital dia, né, o psiquiátrico, a cobertura, a gente tem que sempre lembrar que ela inclui não só toda a equipe multiprofissional envolvida nesse tratamento, inclui também a administração de medicamentos, né, dentro do contexto do hospital dia psiquiátrico. E aqui está bem claro, né, os pacientes aqui na letra B da diretriz, os portadores de esquizofrenia, além de outros transtornos mentais que estão aqui listados. Então, se o medicamento injetável para a esquizofrenia tem cobertura obrigatória dentro desse contexto, por que a gente só tem 11% de prescrição? Então, essa é uma discussão que temos que fazer com toda e que traz alguns benefícios, como foi mostrado pelo Rafael. Bem, e aí o Rafael fez uma pergunta no final, né, que a Goldete provavelmente vai responder aí. Aquele relatório que ele fez está completo o suficiente para solicitar, por exemplo, uma autorização do uso desse medicamento? Eu entendo que sim, tá? Basicamente, tudo que a gente precisa saber, que está nesse exemplo de formulário, que é o da nossa operadora, a gente criou isso lá atrás, porque a gente passou a cobrir esse medicamento antes mesmo da elaboração, né, da publicação daquela DUT, porque a gente entendia que a gente tinha esse problema realmente de difícil deshospitalização de alguns pacientes com esquizofrenia, e muitas das vezes jovens, que a gente tinha também um problema social. Tudo que ele informou lá, eu acho que seria suficiente. Talvez apenas dizer ali, se listar um pouco, falar um pouco mais sobre os tratamentos prévios que foram tentados naquele paciente, se é que houve algum tratamento prévio. Mas do restante, estaria perfeito. O que a gente faria na operadora seria anexar o pedido dele a este formulário e mandar para a auditoria médica analisar. Se a auditoria médica entendesse que faltava alguma informação, entraria provavelmente em contato com ele por aquele número e tiraria a dúvida e autorizaria ou não esse tratamento. Então é assim que funciona lá na nossa operadora e eu imagino com a maioria das operadoras que estão assistindo aqui essa apresentação. E para finalizar, aí é uma opinião pessoal, e aí lá na Unidas, do qual eu faço parte, sou diretor técnico, a gente tem incentivado as operadoras a desenhar linhas de cuidado. E na saúde mental isso é muito importante, principalmente quando você tem uma atenção primária muito forte. Então, eu acho que eu listo aqui, apenas para deixar no slide, quais as etapas para a construção de uma linha de cuidado baseada em valor para a esquizofrenia. Então, você vai determinar em que situações, se é para todo o escopo de tratamento da doença,
quais clusters que vão estar incluídos nessa linha de cuidado, quais são os critérios de elegibilidade, o que você vai medir, que medidas objetivas você vai utilizar, que indicadores e pesos você vai dar para essas métricas e para esses indicadores. Mas o que eu queria destacar aqui é o seguinte, da importância, no caso de esquizofrenia e de outras doenças mentais, é a avaliação multicritérios, né? A sigla MCDA, porque neste caso especificamente, é, pelo menos eu penso assim, que a perspectiva do paciente e de quem cuida desse paciente é muito importante. Obviamente que isso em qualquer doença tem que ser valorizado, mas na saúde mental isso tem que ser porque realmente a família adoece junto com esses pacientes. Aí depois vem aquela etapa de organizar os dados, fazer a navegação, fazer o monitoramento e, quem sabe, até combinar com todos os entes dessa cadeia, com todo o ecossistema de saúde, de repente algum acordo baseado em valor de remuneração, que possa ser feito por capitation, pode ser feita por bundle, pode continuar no fee for service, mas incluir performance, ou seja, existem modelos disponíveis para serem pensados nessa situação. Bem, então era isso, doutora Goldete, doutor Rafael, e me coloco à disposição aí para, eventualmente, tirar alguma dúvida. Então, esse trabalho a gente pretende finalizar ele, né, já está praticamente pronto, fazer e submeter para apresentação num evento de economia da saúde, mostrando esses resultados. Obrigado aí mais uma vez. Obrigada, João. Como sempre, brilhante, né? Mostrando exatamente dados do mundo real. Rafael, você viu como casa? Você viu que legal? Você viu como casa com os dados da literatura? Às vezes não casa tão bem, mas casa. O João conseguiu trazer exatamente da forma como você trouxe e mostra exatamente o que a gente busca, que é conseguir entender por que os pacientes não têm essa adesão, né? Você vê que ele mostra 11% só. Então, o que está faltando para a gente conseguir entender por que o paciente não tem adesão? É um problema do paciente? É um problema da patologia? É um problema da família? Onde está essa dificuldade nesta adesão a uma possibilidade de tratamento injetável mensal para uma patologia tão difícil com relação a contexto social? Só pedindo, Rafael, por favor, incluindo mais um componente aí. Por que tão pouca prescrição? Aparentemente, porque já É, que o plano é obrigado a cobrir nessas situações previstas na lei, e muitas das vezes é doente internado, então, se tu pudesse ajudar a gente a entender melhor esse cenário, seria bem legal. exatamente, né? Quer dizer, fala você, e aí depois eu continuo com relação ao teu relatório e o relatório do João Paulo. Aí a gente consegue trazer uma ideia melhor. Quem quiser fazer pergunta, é só entrar no perguntas e respostas que dá. Pelo chat eu não consigo ver. Ou se quiser mandar pelo WhatsApp, que eu estou com o WhatsApp ligado. Olha, Vai lá. ótima pergunta, né? Porque adesão é complexo, né? Qual que é? O que que acontece? Eu acho que tem esses três elementos que vocês citaram. Acho que tem um elemento individual. Faz parte da doença não ter adesão, tá? Se você tem um prejuízo funcional, faz parte deste próprio prejuízo, especialmente quando está sintomático, faz parte deste próprio prejuízo o paciente não aderir à medicação. É difícil tomar remédio. Se para quem não tem esquizofrenia, é difícil tomar remédio todos os dias, porque isso não é só da psiquiatria, não, né? Você olha ali, diabetes, vai ver hipertensão, a gente tem que fazer programas, né? Que a gente. Então, é difícil, especialmente do ponto de vista pragmático e prático. Então, tem um aspecto do paciente, tem um aspecto do médico. Eu coloquei aquele slide para chamar a atenção dos médicos mesmo, que os pacientes geralmente aceitam. Às vezes tem um preconceito do próprio médico em utilizar e uma superestimação da própria adesão. Não, meu paciente adere, né? Então eu não preciso dar uma medicação injetável, etc. Agora tem, acho que um terceiro elemento, que eu acho que é um elemento que é fundamental a gente estar discutindo aqui, por isso que eu adorei essa atividade, que é um elemento de logística, né?
acho que tem uma questão, às vezes, até de desconhecimento, sabe, João, do clínico, talvez que exista esta possibilidade, né? Porque quando eu pergunto para você, e aí é um desconhecimento meu, quando eu pergunto para você se minha carta está certa, se está tudo bem, se eu estou indicando bem o jeito, é porque acho que há um desconhecimento meu, inclusive, da logística, da própria estrutura das diferentes operadoras, porque elas não são similares. Então, a gente acaba atendendo diversos pacientes de diversas operadoras de saúde. E aí, uma pede tal coisa, uma vai ter que fazer tratamento semanal, outra tem que fazer talvez quinzenal, a outra tem que ter um tipo de relatório. E esse tipo de questão deixa com que a gente fique, às vezes, muitas vezes na dúvida: puxa, será que vale a pena? Será que eu vou tentar? Bom, o oral é mais fácil, me dá, entre aspas, isso que eu vou dizer, me dá menos trabalho no final das contas, porque eu não tenho que ir atrás da operadora, não tenho que saber. Então, acho que tem esses três elementos. Tem um elemento individual, acho que teria que ser mais alto, sabe, João? Pensando especialmente talvez numa estratificação daquele paciente que tem mais números de internações, daquele paciente que já passou, daquele paciente que tem. Esse paciente tem que ser um paciente que acende a luz amarela do próprio plano de saúde, porque o custo dele vai ser muito mais elevado porque ele não adere ao tratamento, né? Então, acho que tem acho que tem essas três questões e caminhos diferentes e muito curiosos aqui que a gente pode pensar. Godete, só me permite um comentário. É, Eu o ia pedir Rafael, para você comentar. o Rafael, nesse final aí, acabou reforçando aquilo que eu mostrei da linha de cuidado, porque se você coloca esses pacientes, numa linha de cuidado, fica mais bem delimitado em que situações em que seria inquestionável, por exemplo, a necessidade talvez do injetável em relação do oral. Pode ser que para alguns pacientes o oral seja mais do que suficiente para controlar a doença, com uma família que apoie bastante o paciente, ou que o paciente tenha uma condição melhor de discernimento, né? Não esteja talvez com. Mas para outros seria colocar mesmo e dizer, olha, esse daqui seria uma situação uma- absolutamente é, fundamental o uso. Então, linha de cuidado Necessária, né? ajuda nesse sentido. O que a gente coloca, né, muito com relação a isso, é, hoje nós estávamos numa atividade que até estávamos numa uma discussão assim, tem paciente que não adere nem à quimioterapia oral. Imaginar, quimioterapia oral, nós estamos falando de doença câncer. Porque a É. média ali, 40, imagine 40 dias. Odete, tem duas perguntas aí. Exatamente. Tem participante anônimo, alguém que não quer perguntar. Pelo menos se identificar. Algum levantamento do custo familiar? Pois a família adoece nos transtornos tal, Rafael. Sabe de alguma coisa, João Sei, Paulo? sei, sei de muita coisa, né? Eu vou até cuidar para não falar demais aqui. Se você Hum, olhar no naquele DALIS, né, que é a Organização Mundial de Saúde calcula por tempo de vida perdido por doença, em que você tem mortalidade e incapacidade, dentro do dado de incapacidade você tem o peso da doença. E aí você vai ver quais as doenças que têm maior peso. Esquizofrenia é a primeira, de todas as doenças médicas, mas não a esquizofrenia em si, o episódio psicótico da esquizofrenia tem o maior peso de doença. Uma família passar por um episódio psicótico agudo é um evento desestruturador, não só pelo episódio psicótico, que logicamente é desestruturador, mas você tem um monte de coisa envolvida, estigma, às vezes falta de acesso, dificuldade de acesso ao cuidado, né? Então, a família adoece, com certeza a família adoece muito. A gente tem que cuidar da família quando a gente fala do tratamento da esquizofrenia. A gente tem que cuidar muito dos cuidadores. E assim, eu vou dar mais uma informação interessante, né? Esquizofrenia, então, tem, às vezes, quando ela está em atividade, a pessoa é uma pessoa jovem que para de trabalhar, então ela é uma doença que geralmente empobrece a família. E não só ela para de trabalhar, a mãe também, geralmente, né? A mãe desse paciente, o paciente jovem, tá? Que também para de trabalhar para cuidar desse paciente. E aí você tem, por isso ela é muito, esse peso que ela pode trazer é muito forte, muito alto. Então a gente intervir na doença cedo, acabei não mostrando os dados aqui, e a capacidade que isso mantém ou preserva a funcionalidade do paciente é fundamental.
Você trouxe uma coisa importante. Desculpa, João, importante, porque alguém deixa de trabalhar, não é só o doente. E aí empobrece a família. Nossa, é uma coisa muito forte que aparece na maioria das doenças mentais. Fala, João. Eu infelizmente, né, nós, acho que ninguém da saúde suplementar tem esses dados de custos intangíveis, custos indiretos, é muito pouco, não há qualquer estudo na saúde suplementar mostrando isso, né? Então a gente tem uma falha nesse sentido e eu imagino que seria alto também, concordando aí com, sem dúvida nenhuma, com o Rafael. Mas um ponto até que, se depois que responder a pergunta, vamos priorizar quem fez a pergunta, embora a gente esteja com tempo curto, mas se o Rafael puder comentar também, porque uma das coisas que, no caso das autogestões da minha operadora, é muito importante a questão trabalhista também, né, de previdência e trabalho. A ausência do trabalho, quer dizer, essa pessoa ela é punida duas vezes, e o plano de saúde ser um plano de empresas, ele também sofre com a ausência no trabalho ou presenteísmo ou absenteísmo e mesmo aposentadorias precoces. Eu não sei se você tem alguma consideração com relação a isso. Eu tenho, né, a consideração de dados mais antigos, tá? Os dados mais antigos nos dizem que dos pacientes com esquizofrenia, a gente tem pouco dado no Brasil sobre isso. 80% daqueles que recebem o diagnóstico não vão trabalhar, vão ter uma funcionalidade prejudicada, 20% trabalho. Por que eu falo que são dados mais antigos? Porque eu pego um pool de pacientes em outro modelo de tratamento que acabaram tendo um prejuízo importante. Quando eu pego os dados dos mais recentes ou penso na doença de forma como a gente tem pensado nesses últimos anos, que é intervenção precoce, tratamento contínuo e tratamento de longo prazo, esses indivíduos têm uma possibilidade de manter-se funcionais muito maior. Então, a gente fala de funcionalidade, falando do presenteísmo, né, ou do absenteísmo, que é ao contrário disso, né, estando ele presente, estando ele capaz de exercer suas atividades de forma muito importante. Então, quando você vê dado antigo é uma coisa, os dados mais recentes mostram que intervenções contínuas a gente consegue. Isso mudou um pouco o jeito que a gente olha a esquizofrenia, sabe? O jeito que a gente olha, eu falo disso com frequência, eu tenho muitos pacientes que trabalham, muitos pacientes que estão em atividade, porque a gente conseguiu intervir cedo e conseguiu manter eles bem. Lógico, é uma doença que como todas as doenças, ela tem aspectos, né? Tem pacientes que mantêm-se, tem pacientes que têm um certo prejuízo, mas conseguem, tem pacientes que têm um prejuízo maior. Isso faz parte do desfecho. Mas a nossa intervenção é capaz, às vezes, de mudar esses desfechos. Que realmente traz um benefício, né, Rafael? Que é o que a gente busca. Vocês, com certeza, psiquiatras buscam em termos de saúde mental. Eu acho que o João Paulo levantou um aspecto importantíssimo, que é o aspecto. Eu vou usar a palavra trabalhista, né, João? Você ainda que vem da autogestão, que tem o sistema previdenciário junto, é importante a gente levar isso em consideração também. Não pode esquecer essa parte. E trazendo também a parte do empobrecimento da família, que para mim eu acho que me cala fundo isso, porque são situações em que as famílias sofrem e muito, né? Tanto na doença mental, como também quando você tem o deficiente físico, né? Que você tem, quem sempre vai ter alguém que precisa cuidar. Nós estamos nos aproximando do final, mas tem mais duas perguntas que eu não gostaria de deixar sem resposta, que continua sendo o nosso participante anônimo. Acho que outra questão é necessariamente a medicação ser em hospital dia. Algumas vezes o psiquiatra não indica o hospital dia e sim no regime ambulatorial. Então, João, não quer comentar a diferença do que seria uma indicação no hospital dia, no regime ambulatorial ou numa clínica de infusão? Por favor, mas seja breve. Peraí. Bem, isso acontece mesmo. Eu imagino, pelo que o Rafael mostrou aí, que na maior parte das vezes não é só o medicamento que vai resolver o problema desse paciente, ele vai precisar de alguns outros tipos de atendimento. E aí, neste caso, se for essa situação, eu imagino que o psiquiatra devesse indicar o hospital dia, porque como você viu lá na DUT, é atendimento multidisciplinar e ali dentro a medicação também.
Se este paciente ele não precisa deste acompanhamento multidisciplinar, aí realmente faz sentido indicar para acompanhamento ambulatorial, se for um medicamento oral, se for um injetável, aí existe a controvérsia, né, de se realmente esse medicamento precisa ser feito é, em regime de hospital dia. Dependendo da. Por isso que, mais uma vez, eu não quero ser chato e repetitivo, mas a linha de cuidado é importante, porque dentro de uma linha de cuidado, isso estaria muito bem mapeado e definido. Independente de ser hospital dia ou não, a medicação injetável, se fosse importante para o beneficiário, teria cobertura, né, dentro de um programa, de assistência para esse tipo de paciente. Então, esse é o meu pensamento. O que tem a ver com isso é a questão que está na terceira pergunta aí. Se o doutor Rafael não acha que seja por medo do médico de não Caiu haver de novo. continuação da alta. Eu acho que isso fala um pouquinho com as anteriores, não é isso, Rafael? Eu concordo totalmente, assim, porque logicamente tem pacientes que. Eu vou contar uma Caiu. história, né? Até dessa paciente que eu apresentei, ah, essa paciente parou de usar a medicação injetável porque ela tinha que ir ao hospital dia. E ela estava melhor, voltou ao curso de, então, voltou ao curso de nutrição e a operadora que ela tinha só dava a medicação se essa paciente tivesse hospital dia. E aí ela falou, puxa, mas eu não quero, eu estou bem já, eu não preciso estar lá, né? E mesmo a terapia, ela fazia uma terapia fora ali do que o atendimento ambulatorial, que é ótimo. Quando eu falo uma interrogação no modelo, né, de como acessar a essa medicação, e isso acaba Gravando. trazendo esse paciente para aquele primeiro contexto lá, que é de novas internações, de novos, né, daqui a pouco vai internar de novo porque parou a medicação, porque ela, o hospital, às vezes é um pouco mais difícil do que parece, sabe? Acho que o eu acho que é alguns dos entraves logísticos que a gente tem. E Rafael, eu acho que reforça um pouquinho que eu acho que você deu a entender isso na apresentação, da falta de conhecimento do médico psiquiatra, né, que faz a parte clínica, de como é que esse meio aí que ele está, talvez seja novo para ele, né, não conheça muito bem aí a- como é que como é que é o fluxo, né, de pedir uma droga injetável, e porque ele sabe que o oral não vai ter cobertura na maior parte das vezes, a não ser em programas de operadoras que cobrem também medicamento oral, mas dele não saber esse fluxo de como é que solicita o hospital dia ou como é que indica a prescrição de um injetável. Então, acho que você está certo quando diz que precisa talvez de uma campanha de esclarecimento para esses psiquiatras. Goldete. Com certeza, né? Porque apesar da droga ser, já existir há muito tempo, agora é um lançamento de um similar vindo para cá e que acho que é uma forma da gente estar reafirmando a necessidade dos pacientes de usar quando você não tem adesão da droga oral e principalmente para fazer a manutenção das funcionalidades. Eu acho que a pior coisa seria perder a funcionalidade de um paciente estável, né, Rafael? Eu acho que ficaria muito essa mensagem. Se o paciente está estável, ele está controlado, ele voltou à funcionalidade, ele voltou a ser ativo, ele está trabalhando, ele está levando uma vida boa, não vamos deixar ele ter recaídas, desnecessariamente, a não ser que ele deixe de tomar, mas aí são coisas que saem do controle de uma gestão de planos de saúde. Agora, se ele tiver, que nem diz o João Paulo, inserido nessa linha de cuidados dentro da tua operadora e você puder fazer isso, eu acho que é o ideal. Antes que caia de novo a nossa internet, eu vou pedir, por favor, para as considerações finais do Rafael e depois do João Paulo, por favor. Eu quero novamente agradecer, Godete e João, pela participação, por me convidarem para participar. Para mim foi um ganho tremendo estar aqui, sabe? Ver teus dados, João, escutar você falando, Godete, para mim foi um ganho tremendo como clínico, como médico, tá? Por olhar esse processo sob uma outra ótica, sobre um outro olhar, sabe? E eu acho que realmente a gente precisa estimular que esses momentos de diálogo aconteçam.
E aí um ponto importante, né? E estimular que a gente fale de agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que a gente fale de esquizofrenia, que é uma doença tão estigmatizada, né? E que acho que às vezes até o acesso ao tratamento pode ter um certo estigma, né? De não olhar, de falar, não, isso aqui, né, não é tão importante, e tal. E a gente tem que trazer isso, a gente tem que mostrar que a medicação injetável, e aqui é a que a gente está se apresentando é a paliperidona, é uma excelente opção de tratamento, de recuperação e de assim, de desfechos mais positivos para aquela pessoa e para aquela família. Obrigado novamente, obrigado por me convidarem. Eu gostei que você falou, é uma opção, não é Uma opção. não é a única alternativa. É uma opção dentro de um arsenal terapêutico. Acho que é muito importante a gente falar isso. Longe de achar que é a única opção, longe mesmo. Acho que tem pacientes que ficam bem via oral, tem pacientes que precisam de remédios porque são refratários, a gente usa clozapina, tem outro. É uma opção para um Aí grupo, vai também entrar a isso. expertise de um Ah, bom psiquiatra e um bom clínico que vai seguir o paciente. Bem, então aproveito para finalizar minhas considerações, até reforçando um negócio que a Georgia colocou aí no minuto final, nas perguntas. A Georgia reforçou a importância da linha de cuidado e citou algo que também é muito importante, que tem a ver com a minha resposta, que é a medicina integrativa, né? Quer dizer, o cuidado integral do paciente. O medicamento, ele é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma, né, nessa doença. Mas as outras coisas também são importantes, né? A tal da equipe multidisciplinar, né? O acompanhamento dessa equipe, porque tem uma série de consequências sobre a saúde. Esses pacientes têm comorbidades, eu aprendi muito nesse evento aí que a gente participou sábado, tem comorbidades, às vezes de complicação tem pneumonia e ele pode ter uma consequência fatal de pneumonia, não tem nada a ver com a doença, quer dizer, não tem nada a ver com a doença, tem a ver com a doença, mas é de uma de uma outra doença clínica. Então, eu acho que é um aprendizado mútuo. Obrigado aí, Rafael, pelo conhecimento que você passou. E eu acho que talvez a gente tenha que pensar alguma coisa, não sei se o Rafael tem acesso a alguma coisa de esclarecimento para o médico e para a população, através talvez da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, pensar em alguma coisa. A Unidas está à disposição, eu como diretor técnico da Unidas Nacional, a gente está à disposição para qualquer esclarecimento de saúde mental e aí inclui principalmente a depressão e a esquizofrenia. Perfeito. Doutor João Paulo, muito obrigada. Doutor, eu fui já chamada a atenção que eu esqueci de falar que o doutor João Paulo é associado da SBAM, Sociedade Brasileira de Auditoria Médica, né? E que eu sou a vice-presidente da SBAM, a Sociedade Brasileira de Auditoria Médica. Se eu não falar isso, eu apanho, né? Porque já veio aqui no meu WhatsApp. E aproveitando, João Paulo, eu também coloco, viu, Rafael? Eu me coloco à disposição como SBAM, porque eu sou uma das pessoas que há muito tempo eu falo que a gente tem que colocar o prescritor e nós, gestores, auditores, para conversar. Às vezes o estigma, o preconceito vem porque a gente não conversa. E eu acho que o evento de sábado foi, para mim, ele foi paradigmático, porque não, eu nunca tinha sentado à mesa para conversar com um psiquiatra. E a gente sentou, conversou, pôde entender. O professor Elkis veio, né? Um professorzão, o Gadelha da Escola Paulista. Quer dizer, a gente sentou para conversar como que a gente pode melhorar a adesão do paciente dentre uma das alternativas de tratamento. Que é isso que é importante que todos saibam. Então, eu acho que a Adium nos ajudou nisso, né, nos proporcionando esta oportunidade no sábado, no lançamento do Vega Pali, e hoje nessa live em que a gente está falando basicamente com gestor e auditor. Agradeço o apoio da Adium. Nós, do Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde, agradecemos o apoio, agradeço demais ao João Paulo, agradeço muito a presença do Rafael, muito obrigado à nossa audiência e até mais. Tchau, gente.